Olá você, estamos aqui para mais um vídeo da série 12 dias de oração para 12 meses de vitória. E este é o quinto vídeo. E eu peço para que você não saia desse vídeo e, se possível, volte lá nos outros 4 vídeos postados aqui no canal. E você que está nos assistindo pelo Facebook, vá lá também no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, que eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao seu coração. E a palavra que eu queria compartilhar nesse quinto dia da campanha é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, como nós acabamos de ler, que Deus ele não vê como vê o homem. Se você for analisar os critérios do ser humano, você vai ver que é totalmente contrário àquilo a qual Deus vê. Os critérios de Deus sobre as nossas vidas não são os mesmos que os nossos critérios. Até porque se Deus fosse usar os mesmos critérios que nós não nos escolheríamos para algo, para nada, para coisa nenhuma, Porque nós olhamos para o homem hoje, para o que ele é agora. Deus, ele não olha dessa mesma forma. E aqui nós vemos o próprio profeta Samuel se enganando na escolha do ungido de Deus, porque Deus já havia separado o seu ungido para se tornar o novo rei de Israel. Porém, Samuel, quando ele vai até a casa de Jessé, ele olha para o filho mais velho e vê que o filho mais velho tem aparência, tem fisionomia de rei, e de repente fala em seu coração: é este o rei que o Senhor escolheu para Israel. Então é aqui que Deus para Samuel e fala: Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu, o Senhor, já o rejeitei. Se fosse para mim escolher esse daí, eu não teria rejeitado Saul, eu teria apenas trocado 6 por meia dúzia. Não, Samuel, não olha para a sua aparência, não olha para a sua estatura, porque eu já rejeitei esse daí. Pois o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E esta parte final do versículo é algo que me chama muita atenção. Por quê? Porque muitas pessoas elas olham sim para a aparência. A aparência chama a atenção? Chama a atenção. A aparência é um atrativo? É um atrativo. Porém, quando você simplesmente coloca a aparência de um ser humano acima de qualquer outra coisa, você está indo contrário àquilo que Deus, aquilo contrário ao jeito de ser, à personalidade de Deus. Porque aqui diz que Deus ele não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Se você olhar para uma pessoa a princípio, a última coisa que você vai ver nela é o seu coração. Quantas e quantas pessoas você conhece a princípio, parece uma ótima pessoa e depois na convivência você descobre que é um mau caráter? Quantas e quantas pessoas você conhece que às vezes você olha se a princípio pensa que ela é uma má pessoa e de repente na convivência você vê que ela tem um coração de ouro? Por isso que Deus fala que Deus não vê como vê o homem. O homem olha para aquilo que o olho dele consegue enxergar e às vezes julga pela primeira impressão. Mas o Senhor não. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. E foi esse critério que Deus usou quando escolheu Davi. Para você ver que quando Samuel, ele pede para que Jessé chame os seus filhos para uma refeição, Jessé ele chama todos os filhos, menos Davi. O próprio pai havia se esquecido que ainda existia um filho. Caçula, talvez o filho mais incapaz deles, talvez o mais pequeno, talvez o que produzia menos para a família, talvez, mas ainda assim era filho. Quem é que nunca ouviu aquela frase: filho pode ser o que for, mas é filho?
Então não há motivo, não há argumento, não há justificativa para Jessé ter escolhido, ter esquecido do seu próprio filho, porque Samuel não falou, chama os seus filhos mais fortes, chama os seus filhos de guerra, não, ele falou, chame todos os seus filhos. Então não há justificativa que defenda Jessé ter esquecido o filho menor, ter esquecido Davi. Porque embora ele fosse o menor, ainda assim carregava o seu sangue. Então você pode ver por aqui que o pai esqueceu do filho, mas Deus não. Enquanto todos os filhos estavam entrando, Deus estava falando, cadê o meu escolhido? Enquanto todos os filhos estavam entrando na casa, Deus estava falando, cadê o meu ungido? E quando todos eles entraram, 7 filhos de Jessé, e Deus falou para Samuel, não é nenhum desses, não atentes para sua aparência, não atentes para sua estatura, eu já os rejeitei, eu não olho como homem, eu vejo o que está no coração, não sou como homem que olha para a aparência, para o que está diante dos olhos, porque foi baseada nesses critérios que o ser humano que achava que Saul era uma boa escolha para rei. E então Samuel pergunta, acabaram-se os seus filhos? E Deus responde, e Jessé responde, ainda tem o menor. E então mandam buscar Davi. E ninguém se assenta à mesa sem que Davi antes chegue. Olha o tanto que as coisas mudaram ali. Antes, conjecturando pelo contexto da época, pelo contexto da situação, por Davi ser o menor, por Davi ser o caçula, por Davi ser o mais fraco, ele provavelmente, quando ia pastorear as ovelhas no pasto, quando ele voltava para sua casa, todo mundo já tinha feito as suas refeições, deixava que o que sobrasse para ele comer, já que ele não produzia nada, já que naquela época não era sinal de honra ser ovelha, pastorear ovelhas. Naquela época, quando a pessoa não servia para outra coisa, colocava lá. Então imagino eu que quando Davi chegava em casa, todo mundo já tinha comido, todo mundo já tinha tomado já tinha se alimentado, então Davi ficava ali com as sobras dos seus irmãos, com as sobras da sua família. Até que chegou um momento em que o profeta falou, ninguém come nesta casa sem que o menor chegue. Não era para Davi se exaltar, porque não foi Davi que se exaltou, foi Deus que exaltou a Davi. Então guarde essa palavra no teu coração. A Bíblia nos diz que aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Davi deu o melhor dele, independente se alguém estava vendo ou não, porque o urso e o leão que ele matou lá no pasto, ninguém viu. Mas Davi, ele continuou protegendo o rebanho de seu pai, porque foi-lhe imposta esta obrigação. Então ele queria fazer o melhor, ele queria dar o melhor de si naquela função a qual o pai havia colocado ele para trabalhar. Então foi nesse momento que Deus honrou Davi, porque Davi estava honrando a Deus o tempo todo em secreto. Então guarda essa palavra no teu coração e que 2024 seja um ano de honra a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Derrama sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus. Que possamos, ó Deus, buscar pela tua presença. Que possamos, ó Deus, amar a ti sobre todas as coisas. Que possamos, ó Deus, buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, ó Deus. Abençoe sobre aquele que está assistindo esse vídeo, ó Deus. Abençoe sobre aquela pessoa que está fraca, aquela pessoa que está triste, angustiada, ó Deus. Aquela pessoa que está se sentindo o pior ser humano na face da terra, ó Deus. Mostre, Senhor, para essas pessoas, ó Deus. Para esta pessoa, neste momento, que o sangue do teu filho foi derramado por ela e que ela tem um valor, ó Deus. Derrama o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus. E que o ano de 2024 seja um ano de glória, um ano de conquista, um ano de honra ao Senhor, um ano das portas abertas, ó Deus, onde nossa vida espiritual vai ser elevada, onde a nossa vida espiritual vai crescer cada vez mais. Em nome de Jesus te agradecemos por mais um dia de vida. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.